Dando continuidade ao nosso conteúdo de cálculo estequiométrico, antes de começar a resolver e mostrar os exemplos, eu tracei aqui as regras fundamentais necessárias para que a gente possa resolver esses cálculos. A primeira é escrever a equação mencionada no problema, certo? A equação química. Na maioria das vezes, os problemas já trazem a equaçãozinha prontinha. Isso é bom, mas nem sempre isso acontece. Segundo passo, balancear a equação. Muitos problemas trazem essa equação, mas nem sempre ela vem balanceada. Se ela não estiver balanceada, você obrigatoriamente tem que fazer o balanceamento, porque do contrário, você não vai ter êxito em absolutamente nada. Você não consegue fazer o cálculo. E o terceiro ponto é estabelecer uma regra de 3 entre o que foi dado e a pergunta, obedecendo aos coeficientes da reação, por isso que a reação tem que estar balanceada, que poderá ser escrita em forma de massa, em forma de volume, em forma de mols, conforme as conveniências do problema. Eu mostrei isso no vídeo 1, né? Essas relações. Então, vamos fazer um exemplo prático disso. Eu dividi aqui os cálculos estequiométricos em alguns casos, né? Eu dividi aqui em 4 casos, para a gente ver um a um. Então, eu vou conhecer agora o primeiro tipo de cálculo que a gente vai aprender. Casos gerais de cálculo estequiométrico. O primeiro é quando o que foi dado e o que está sendo perguntado são expressos em massa. Massa, normalmente grama. O problema é o seguinte, ó. Calcular a massa de óxido cúprico, que é o CuO, obtida a partir de 2,54 gramas de cobre, Cu, metálico, de acordo com a equação química a seguir. Aí eu dei a massa atômica do cobre, que é 63,5, massa atômica do oxigênio, que é 16. Aqui está a equação química do cobre reagindo com oxigênio, formando o óxido cúprico. Ele quer saber quantos gramas desse óxido aqui é produzido a partir de 2,54 gramas do cobre. Então a equação química está aqui, ela está balanceada, a relação aqui é de 2 para o coeficiente é 2, 1 e 2. O primeiro passo é você ver quem está se relacionando no problema. O problema está relacionando o óxido cúprico com o cobre. O cobre está aqui no reagente e o óxido está no produto. Pela relação de mol, você vê que 2 mols de cobre produzem 2 mols desse óxido. Mas o problema foi dado em massa e a pergunta também quer resposta em massa. O que é que você faz? Pega a massa do cobre, que é 65,5. Ela aqui no caso vai ser multiplicado por 2, porque eu tenho 2 mol de cobre. Toda vez que eu for estabelecer relação de massa, eu tenho que multiplicar a massa pelo coeficiente estequiométrico. 2 vezes 63,5 dá 127. O mol do óxido de cobre, feito aqui do lado, ó, calculei a massa molecular dele, dá 79,5. Só que de 1 mol, né, a massa de 1 mol, mas aqui você conta os mols, 2, então eu tenho que multiplicar por 2. 2 vezes 79,5 eu tenho 159 gramas. Isso quer dizer o seguinte, que 127 gramas de cobre sempre irá produzirá 159 gramas de óxido cúprico. Ora, 127 gramas de cobre produz essa dióxido, então 2,5 gramas de cobre, veja que é a massa do cobre debaixo da massa do cobre, vai produzir quantos desse óxido? X. Aí basta agora estabelecer regra de 3. X vezes 127 dá 127x. 2,54 vezes 159. Aqui fica 403,86. Dividido por 127 eu encontro 3,18. Ou seja, se eu usar 2,54 gramas de cobre nessa equação, eu vou produzir 3,18 gramas de óxido cúprico. E eu poderia colocar qualquer quantidade que eu iria descobrir, o valor que me interessa. Se aqui eu colocasse uma tonelada, eu ia ver quantas toneladas eu ia produzir do outro. Então, veja como é interessante que esse tipo de cálculo nos ajuda a prever o que a gente vai produzir durante uma reação química, levando em consideração quem? Os coeficientes estequiométricos, por isso que o nome é cálculo estequiométrico. Então,
Resumindo o que eu fiz, peguei a equação, balanceei, vi a relação de mols das duas substâncias que o problema está relacionando, que é o cobre com o óxido cobre, a relação de mol para eles é 2 mol reage forma 2 mol do 1, 2 mol de cobre forma 2 mol do óxido cúprico. Veja que ele deu a massa, fez a pergunta em massa e deu o dado em massa. Calculei o mol do cobre, é 65,5, mas são 2, eu multipliquei por 2, deu 127. A massa molar do óxido cúbico, calculei, é 79,5, o cálculo está bem aqui do lado. Mas são 2 mol, multipliquei por 2, deu 159. Eu encontrei a relação da massa de um com a massa do outro. A relação é 127 gramas de cobre está para 159 gramas do óxido cúprico. E o problema quer saber, quer saber quantos de óxido cúprico é produzido a partir de 2,54 gramas de cobre. Onde é que está a massa do cobre? Aqui, ó, 127. Então, coloca a massa no problema do cobre, que o problema deu debaixo da 127, que é 2,54, que está para X, que é a quantidade de óxido cúprico que eu pretendo descobrir. X vezes 127, 127x. 2,54 vezes 159 dá 403,86, dividido por 127, que dá 3,18. Volto a dizer que isso aqui é um exemplo onde ele deu a massa, deu a pergunta em massa e quer a resposta em massa. É o primeiro caso. No segundo caso, é quando o dado é expresso em massa e a pergunta é expressa em volume, ou vice-versa. Exemplo, calcular o volume de gás. Quer saber o volume produzido na CNTP. Gostaria de explicar esse CNTP aqui de maneira bem breve. CNTP quer dizer condições normais de temperatura e pressão. Toda vez que falar CNTP, o volume de um mol da substância vai ser sempre 22,4 litros. Não vou explicar aqui detalhadamente isso, mas entenda o seguinte: um mol de qualquer substância, nessas condições normais de temperatura e pressão, um mol ocupa 22,4 litros, certo? Ele quer saber calcular o volume do gás carbônico nas CNTP por calcinação, ou seja, aquecimento, de 200 gramas de carbonato de cálcio, que é o CaCO3. Eu peguei o carbonato de cálcio, aqueci e formou o CaO mais o CO2. A equação está balanceada, e os coeficientes aqui, ó, é 1, 1 e 1. Ele deu uma pergunta em massa e que é o resultado em volume. Mas a primeira coisa que eu fiz é colocar a equação, verificar os coeficientes, ver quais são as substâncias que estão se formando, que estão se relacionando. Ele quer saber qual é a quantidade de CO2 produzida a partir do carbonato de cálcio. A relação de mol desse reagente com esse produto é 1 mol de um forma 1 mol do outro. Só que 1 mol de CaCO3 calculado vale quanto? 100. E o volume ocupado por 1 mol de gás, que é na CNTP que ele fala aqui, sempre vai ser 22,4 litros. Então, 100 gramas de carbonato de cálcio produz 22,4 litros de gás carbônico. E 200 gramas, que é o que ele está pedindo no problema aqui de carbonato de cálcio, vai produzir quantos litros de gás carbônico? X. Estabelecendo regra de 3, que é X vezes 100 dá 100x. 200 vezes 22,4 dá 4.480. X é igual a 4.480 dividido por 100, que vai dar 44,8 litros. Eu nem precisaria fazer essa calculeira todas. Se eu dobrei a massa aqui de 100 para 200, eu vou dobrar também o volume de 22,4 para 44,8, porque você vê que a proporção aqui é de 1 para 1. Então, se eu dobro um, eu vou dobrar o outro, porque são grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, se eu aumento uma grandeza, com certeza eu vou aumentar a outra. Então, mais uma vez eu aconselho, pegue, tente entender. Primeira coisa é montar a equação, ver se ela está balanceada, ver a relação de mol das substâncias que está se relacionando, porque a equação tem 3 substâncias, mas ele disse que ele quer saber a quantidade dessa aqui, que é produzida a partir dessa. Ele deu a massa dessa, quer saber qual é o volume dessa que vai ser produzido. E falou que é nas CNTP. Quando eu falar CNTP, você não esquece nunca, jamais. É o volume ocupado por 1 mol de uma substância nas condições normais de temperatura e pressão. Esse volume é 22,4 litros. Então, a massa
molar da substância é 100 gramas, que produz 22,4 litros. 200 gramas produz X e eu estabeleci regra de 3. Então, no vídeo seguinte, a gente vai ver os demais casos.